E a hora que você fala de uma reforma tributária, por exemplo, que no caso do Brasil vai aumentar a carga. A reforma tributária hoje é assim, a gente é uma utopia bem legal, porque assim, a nossa lei era de 60 anos atrás, era uma porcaria. Você tem hoje, em todos os países, mesmo na China, uma indústria enfraquecida. Os Estados Unidos é a mesma coisa. Então, eles tentaram ajudar a indústria. Se você olhar a reforma tributária, as indústrias vão ter um pouco de benefício. E tem outras coisas que pagavam menos imposto ou nenhum imposto que vão passar a pagar imposto. A minha primeira vista, porque eu gosto de ver a coisa funcionando e não só a lei, mas a minha primeira vista, a reforma tributária, se for aprovada e finalizada como ela é melhor do que a gente tem hoje. Vai desagradar muita gente, vai agradar outros ou não, mas ela é melhor do que a gente tem hoje, baseado também em coisas que funcionam fora. Então, o imposto de valor agregado, o IVA, tem algumas coisas que funcionam bem, que já é olhando melhor e que a lei de 60 anos atrás talvez realmente não faça sentido. Então, ela mudou a carga tributária em algumas coisas e eu vejo com bons olhos. Óbvio que virou uma colcha de retalho. Essa lei já passou em cima era da época do Lula, depois virou a Dilma, depois virou o Temer, é uma colcha de retalho maluca. Mas é uma porcaria, mas é melhor do que a que tem hoje. Então, depois disso, ela também vai ter que ser aprimorada. E aí todo mundo vai se adaptando. Você acha que mesmo aumentando, você acha que ela é melhor do que tem hoje? É melhor e ela aumenta para uns e ajuda outros. Não é tão simples, mas ela é baseada em coisas que já funcionam fora. Então é a distribuição do imposto como funciona em alguns lugares de referência. Sim. Ela é melhor do que a gente tem hoje no Brasil, eu acredito que sim. De novo, eu quero ver funcionando, né? É porque eu vi um grande problema dela, por exemplo, na transição. Ela tem um imposto maior hoje, né, na herança ali, né, o que tira a competitividade da empresa nacional, né, enfraquece a empresa nacional em relação às outras, então... Eles têm que pensar no modelo da transição, dar um benefício, dar uma carência, tem que tentar adaptar. O problema é que, é por isso que a gente é terceiro mundo, né? Porque o ideal nunca acontece. Então, seria legal, mas quem sabe nos primeiros anos a gente faz uma... Aí vai gradualmente subindo. Tem uma forma de arrumar. Que ninguém quer. E eu vejo outro problema também, que muitas empresas são favorecidas hoje no Brasil, que são os regimes especiais, né? Sim. E ela meio que mata todos os regimes especiais, né? Então, mas o regime especial é uma muleta que você fica dando para um e tirando para outro. Então, você faz um regime especial. Agora, vamos dar um exemplo. Tá da pandemia que a gente falou, vendendo carro pra caramba e não tem carro subusado. Passou 3 meses, no começo desse ano, todos os carros é promoção, de tanto por tanto. Começou a fazer promoção do zero de tanto, que tinha fila em alguns carros. Tinha uma caminhonete famosa aí que tava com fila de 1 ano. Agora você vai lá, o cara tá te dando, dá uma mulher, dá um beijo, faz tudo pra você. A indústria virou. Então, só que o cara implantou uma fábrica imensa daquele jeito. E aí você vai lá agora e dá incentivo pra venda de carro. É pra essa indústria não parar. Mas se dá essa muleta, você tira, amanhã o cara precisa de novo. É difícil. É difícil. Os incentivos desse jeito. E aí talvez você não ter regimes especiais, não ter... É a coisa mais justa, talvez. Então, assim, com certeza, assim, um regime, é o que você falou, o regime ele ajudava algumas pessoas, mas era exatamente o que matava as outras. Porque você dava ali não é desleal, mas você tirava algumas pessoas da forma de conseguir concorrer com você. Né? Quem tinha estava no player, quem não tinha não dava conta de jogar. Mas e é injusto. Vou dar um exemplo com esse exemplo do carro. Então tá lá. Aí eu tenho uma loja de carros usados cheia. Aí hoje o governo vai lá e dá um incentivo para carro zero. Pifou minha loja na semana. Até o cara acabar de vender o incentivo, que era não sei quantos mil carros, por que o cara não vai comprar o zero que tá com desconto e o meu? Ou eu vou ter que baixar do preço que eu já paguei? Óbvio que a indústria automotiva consegue fazer um lobby gigante. Ele paga todo mundo, sustenta todo mundo. Fala, Lula, vem conversar comigo aqui no meu jato. E aí a gente sabe que isso acontece. Mas é uma muleta tributária. Então, assim, é uma ajuda. Mas esse setor é muito importante, gera empregos. E aí? Quando é importante, você vai ficar dando ajuda, e o outro é menos importante, por quê? A gente está vivendo agora uma crise maluca no agro. Então, o agro, o cara sempre, para plantar, vou dar o exemplo de soja e milho, que é 80% dos meus clientes que eu atendo hoje. Para você plantar, você gasta ali fertilizante, químico, tal, e se você arrenda a área, não é dono da terra, uma percentagem também disso. Se a soja tá para ser vendida a 160, você gasta ali uns 110, 120 para colher a diferença, para colher uma margem de lucro. Esse ano, do ano passado para cá, estava 160. Isso também influencia porque o preço é em dólar, então o dólar caiu também. Só que o cara plantou.
Você pega 10 milhões de reais, 100 milhões de reais e enfia na terra. Aí você vai esperar pra ver se vai dar certo. Se vai chover, não vai, já é um risco maluco. Só que você faz baseado no planejamento que não dá pra ter todo esse planejamento assim. Muitos que não conseguiram travar, que é segurar, travar o preço. Quando foi vender, na hora de... E se você é pequeno, às vezes nem dá pra travar o preço, ou a trava do preço, você fala, mas aí eu vou ficar sem lucro nenhum. Pra travar o preço hoje, que tava 160, o cara quer que eu trave a 125. Eu gastei 120 pra plantar, não dá pra ficar por 5. O cara não travou. Na hora da colheita foi a 99. E aí, você ligava, o cara falou, olha, eu compro a 99, mas tem que esperar aí um mês pra eu ir buscar. Eu só pago na hora que eu buscar. E não tem multa. Se de repente eu cancelar, o problema é teu. Todo mundo, quem já tá endividado numa dessa, é uma machadada no pescoço do cara. Então agora, a gente tá pra soltar 3, 4 recuperações novas de produtor rural dessa viradinha. E aí você tem soja na safra grande e na safrinha milho. O milho também. Tava muito mais, tá muito menos, e o cara não consegue vender pra pagar as contas. Então, você vai ter ali uma previsão, é que a gente vai ter um segundo semestre forte de recuperação no agro, que talvez não mostre tanto, porque eu tô falando uma coisa que vai acontecer dali pra frente, que não é dos juros, que não é do... Então, o cara também tem essa virada. Outro fator. E o cara tem os juros, ele também tomou com CDI caro, etc, esperando que ele ia plantar 120 e colher 160. Tá colhendo 100, não tem o que fazer. E a conta já vem. Eu falo, tá aqui. E esse dinheiro, quem já não tem dinheiro, não tá capitalizado, já não vai conseguir plantar a mesma área no ano que vem. Porque ele tem que pagar a dívida, não vai sobrar. E se ele tem um nome sujo ou qualquer coisinha, ninguém vai dar crédito para ele, produto para pagar com prazo. Então a gente tem um agro problemático hoje aí também.